Arrumar aqui o cabelo. Hoje vocês me perdoem, mas eu estou sem maquiagem, porque eu trabalhei de tarde de máscara, então as pessoas não me viram, né? Agora vocês estão aqui, mas a gente queria gravar essa live, já que nos últimos 2 dias a gente não fazendo live, né? Não fez a live, então hoje a gente resolveu gravar aqui pra vocês, tá? E aí nós estamos aqui pra falar um pouquinho sobre o que faz a relação sexual desgastar, né, cair aí, não diminuir, né? Diminuir, né? Na verdade, a quantidade, faz desgastar a relação sexual. o que faz isso, né? O que atrapalha essa relação, né? Por que no tempo do namoro tinha muita conexão, tinha tinha aquele tesão mesmo, né? E aí, de repente, né, aquilo vai esfriando, vai se acabando, vai diminuindo, né? Olá, Rosenilda, seja bem-vinda à nossa live, né? E todas as pessoas que estão entrando aí, já vai deixando um joinha, um coraçãozinho aí pra gente, pra ajudar, pra que o Facebook entenda que esse conteúdo serve pra alguém, tá bom? Facebook e Instagram. Facebook e o Instagram, isso mesmo. Então, gente, por que isso vai acontecendo, será, né? Vocês percebem que durante muito tempo, né, o relacionamento ele tá ali, tá quente, tá aquecido, né? Você tá num momento de namoro, por exemplo, né? E aí esse relacionamento ele tá legal, né? Por quê? Porque primeiramente a gente tá num momento de conquista, né? É isso aí. Né, a gente, no primeiro momento que a gente tá lá se conhecendo, né, tá pensando na pessoa, né? Você acaba, porque você vai, né? Você tá num momento de conquista, né? Você tá conquistando a pessoa. Você se arruma mais, você quer levar a pessoa num lugar bacana para jantar, para sair e tal. Então você se preocupa com isso, você se preocupa nessa conquista da pessoa, né? Porque você tem um interesse. E depois que casa ou começa a namorar por mais tempo, o que acontece? Acontece que a gente vai ganhando uma intimidade, mas é uma intimidade que eu digo que não é boa, né? É aquela intimidade de poder soltar um pum na frente do outro. Coisa que quando você tá namorando, não faz. Não faz. Né? Vou contar aqui do primeiro pum que o Bruno soltou. Nós fomos numa pousada e ele sempre diz assim, olha, vê ela num lugar lindo, ela só lembra que eu soltei um pum. Quando ela conta essa história, né, tipo, o pum é o que... É o auge da história, né, o lugar que a gente foi não era... A gente tinha acabado de se conhecer, fazia bem pouco tempo que a gente tava, né... Tava junto, acho que fazia uns dois tava mês, ficando ainda, ele nem tinha me pedido em namoro. E aí... ele tava lá, eu sentei numa pedra, tal, ele tirou uma foto e aí ele veio sentar do meu lado e quando ele subiu na pedra e foi se arrumar assim, saiu aquele peidinho assim que eu escutei, né? E aí eu comecei a dar risada, porque sempre tive essa risadona, né? E aí eu comecei a dar risada e falei pra ele assim... Não se preocupe, isso acontece com quem tem cu. Né? Então, aí eu já mostrei quem que eu era de verdade. Aí começou essa intimidade começou a acontecer, né? Mas não que isso seja ruim, né, também. De todo ruim não é, né, gente? Não é ruim. Mas o que acontece? Muitas vezes, quando a pessoa está nesse momento de namoro, a pessoa só quer mostrar o que ela tem de melhor, entende? E acaba não sendo ela de verdade, né? Só que a gente não vai conseguir manter uma mentira o resto da vida. Não, a aparência às vezes acaba caindo, né? Se de repente você tem dia que você não tá maquiada, eu tenho dias que eu não tô maquiada. E aí a gente vai criando essa intimidade. Hoje eu já apareci aqui na frente de vocês sem batom. Tem dia que a gente não ajeita a barba, não faz, né? Não se arruma. E é isso, né, que vai acontecendo com o casamento, né? Então a gente tem que começar a olhar para essas coisas para ver assim, tipo,
que será que eu tô fazendo, né? O que eu fazia naquele tempo em que a gente tava se conquistando? Será que no tempo de namoro eu fui eu mesma? Ou eu mostrei um outro eu pra pessoa, pra conquistar? Eu mostrei um pavão, né? Abria aquele monte de penas lindas, sempre tava cheirosa, produzida, não sei o quê. Ele sempre tava cheiroso, com a barba feita, não sei o que e tal. E aí, quando a gente casa, né, e vai para um relacionamento, é como se você pegasse, né, a nossa visão cultural, qual que é, né? Então eu vou para a conquista. O homem, ele ainda tem no cérebro reptiliano aquele instinto de vou pra caça. Vou pra caça, né? Então o homem, na verdade, a gente tava conversando sobre isso hoje, né? Então o que acontece, né? O homem, ele acaba tendo aquela coisa da conquista, né? Ele vai querer conquistar a mulher. E depois que casa, o que acontece? Já conquistou, certo? E daí agora ele quer uma facilidade na vida dele, não quer mais ter que lá, né, conquistar todos os dias. tudo de volta, né, todos os dias. E ele quer uma coisa fácil. E o que vai acontecer com isso? Aí ele deixa essa conquista de lado, né? E o que acontece na nossa sociedade, né? Então, assim, por exemplo, o cara vai lá, compra uma casa, né? A primeira coisa que ele vai fazer na casa é colocar uma cerca. Vai cercar essa casa, porque a casa é dele, tá? E a partir do momento que ele faz essa cerca ali, tudo que ele colocar ali dentro é dele, né? Então, o homem vai lá, ele compra um carro. A hora que ele entrar dentro da cerca é dele. Né? E aí a hora que ele arrumou uma mulher e começa a namorar e vai mostrando quem que ele é e tal, ele traz ela pra dentro da cerca e ainda coloca uma cerca, né? Uma aliança aqui no dedo dela. Então eu cerquei essa pessoa, eu coloquei uma aliança no dedo dela e eu falei assim, esta mulher é minha. E aí quando eu já conquistei, já trouxe pra dentro da minha casa, então eu não preciso lutar mais por essa pessoa. E inclusive, muitas vezes a pessoa diz assim, é meu e ninguém pode nem olhar, né? Sensação de posse. De posse, né? De possuir a pessoa, né? E aí, então esse é um grande problema, porque a nossa sociedade foi criada assim, né? Onde as pessoas já estão com esse costume de... Só um pouquinho, amor, dê uma olhadinha lá. Porque o gato tá brigando com a Luísa. E aí, o que acontece? Tem esse costume na nossa sociedade, né? Do quê? Das pessoas... Cuidado do filme. Das pessoas, elas conquistam e daí depois que já conquistou, não precisa manter isso, né? Boa noite, Leandra. E aí a gente vai pensando assim, por que isso vai acontecendo então, né? Por que isso vai se quebrando? Aí, né, perguntaram pra gente, por que aí o sexo diminui depois do casamento? Por quê? Na verdade, tipo assim, igual a gente falou, né? A questão de você não precisar mais conquistar, né? Te dá a impressão que você vai chegar ali e vai estar pronto. Né? Simplesmente assim, na visão do homem... Na visão do homem, o que ele pensa, né? Bom, eu já conquistei, já dei casa, já dei, né? Tipo, na visão dele seria... Não é que essa visão tá correta, não que tá? E nem que todos os homens pensem né, assim. Estamos generalizando um pouco, de certa forma, assim. O que pode acontecer pro homem, né? Pro homem, né? E ele vai esperar o quê? Que a mulher esteja... pronta pra ele. E até vamos dizer, há uns 30 anos atrás, a maioria dos relacionamentos era assim. Era assim. Né? O relacionamento da minha avó, do meu vô, né? O que acontecia, né? Lá atrás. O homem chegava e a mulher tinha que estar pronta pro sexo, por mais que ela não quisesse. Ela tinha que estar pronta, né? Se você perguntar assim pra tua avó, pro teu avô, tinha preliminar?
ela nem sabe que é isso. Se perguntar assim, mas ele chegava, te beijava, não, sabe? Eu tenho uma pessoa que eu conheço que ela tem acho que uns 60 anos, não sei se ela tem 60. Ela tem 60 anos e ela conta assim que a primeira relação sexual dela, ela tava com muito medo, porque ela fugiu, né, que naquela época fugia, não casava, ela fugiu e ela foi estuprada, estuprada pelo marido na primeira relação sexual, mas ela nem tem noção de que isso foi um estupro, né? Ela falou assim que ela tava de calça jeans e ela tava com medo e ela falou, não sei, não quero e tal. Ele rasgou a calça dela. Entende? E aí ela não podia mais voltar pra casa, porque como é que ela ia voltar se ela foi ela fugiu de casa pra ficar com ele, então ela não tinha como voltar pra casa dos pais, ela tinha que continuar com ele, e depois ela foi aprendendo e tal, e agora estão aí há quase 40 e poucos anos juntos, né? E foram aprendendo, né? Então, como, né, a Leandra falou, tinha que ser submissa ao marido, né? Minha avó conheceu meu avô no dia do casamento. Quantos casamentos eram arranjados? Então não tinha essa conquista. Não tinha você chegar em casa e falar eu te amo. Não tinha essa coisa que hoje até pra eles parece meloso, o que a gente tem, né? Esse relacionamento que a gente tem, pra eles parece assim que, às vezes assim, a gente até escuta assim comentários de que, estão querendo se mostrar. Nós já ouvimos então isso, quer se mostrar com isso, né? Mas não, é uma forma de você manter o relacionamento quente, né? E você demonstrar afeto e carinho na frente de outras pessoas também é uma forma de você dar né? Tipo, mostrar pro teu parceiro que você tá ali, que você quer tá com ele, quer tá com ela, né? E é uma forma também de demonstração de afeto publicamente, né? E não precisa ser uma coisa vulgar, uma coisa, mas é assim, tipo, é uma mão no ombro, é você chegar, né, e perguntar, tá tudo bem, quer alguma coisa. Não precisa ser uma coisa vulgar pra mostrar esse afeto, esse carinho, né? E aí, no quarto, na cama, daí solta todas as feras, né? Mas assim, é interessante falar assim que a questão que você comentou sobre preliminares, né? E esses dias a gente até colocou qual que é o segredo de uma relação, né? Qual que é o segredo da relação sexual? Seria, na nossa opinião, na nossa visão, na nossa opinião, são os preliminares, né? Porque assim, a maneira como o sexo funciona, ou até mesmo o orgasmo funciona, seria o quê? Você tem um desejo, uma excitação, sexo e depois vem o orgasmo, certo? Então, né, para criar um desejo, a pessoa vai ter que desejar. Não adianta você chegar e simplesmente pular a etapa do desejo, excitação e ir direto pro sexo, não vai funcionar. Né? Principalmente para a mulher, né? Porque o tempo do desejo da mulher é outro, né? E da excitação da mulher também é outro. E ainda mais, assim, a gente que tá trabalhando, tem um monte de coisa pra resolver, porque eu digo assim que a maior burrice da mulher foi ir trabalhar, né? Porque a gente, além de ir trabalhar, a gente ainda ficou com tudo o trabalho da casa, os filhos e tal, né? É uma outra questão também que tem que aprender a dividir, né? A dividir isso, né? A dividir, né? Você compartilhar. Esse dia você me filmou aí varrendo a casa e tal. Colocou uma música lá. E ninguém morre de fazer isso, não, né? Não. E aqui em casa tem dias que eu digo assim, eu olho para as crianças e digo, vamos dar uma geral nessa casa. E aí no dia que eu digo, vamos dar uma geral nessa casa, todo mundo vai fazer alguma coisa, até a Luísa, o Bruno, o Pedro, a Júlia, todo mundo faz alguma coisa, para não sobrecarregar ninguém, né? Porque ninguém merece estar sobrecarregado, né? Todo mundo utiliza a casa como um todo, então todo mundo ajuda. Isso ajuda o casal também, né? Porque não sobrecarrega a mulher. Aí sobra mais tempo. Sobra mais tempo, então, né? assim, a disposição é diferente. Uma pessoa que tá sobrecarregada do trabalho, né? Do trabalho fora, né? A gente sabe que a vida hoje é estressante. Então, veja bem, você tem o teu trabalho para se estressar, você tem, né, casa, coisa... às vezes você tem criança pequena que
precisa de ajuda para fazer tarefa de escola e tal. Então tem várias coisas que a gente precisa. Aí chego em casa, que desejo, aonde que tá o desejo? Né? Entende? Então a rotina do dia a dia por si só já vai esfriando. Por quê? Porque eu chego em casa, eu quero deitar, eu quero ficar quietinha, não quero fazer sexo. Né? O cara chega em casa e diz, puta merda, tomara que a minha mulher nem olhe pra mim hoje, porque eu não quero fazer isso. Eu quero chegar e descansar. Ou pelo contrário, né? Ele pode chegar pensando assim, preciso descarregar. Preciso dar um trato na minha mulher pra descarregar. E aí ela não vai tá afim. Não vai estar afim. Ele vai estar afim. Pros dois o sexo não vai ser bom. Não vai ser bom. Aí o que vai acontecer? Se continuar assim, vai cair no quê? Cair na rotina. Não vai ter quantidade, não vai ter uma qualidade. Não vai ter qualidade. Nesse sexo, né? Nessa relação sexual. E aí, né, voltando para o que eu tava falando, então, o que acontece? A gente chega em casa, onde que a gente vai achar esse desejo? Entende? Se o cara tá sentado no sofá assistindo lá a televisão. Ou mexendo no celular. Ou mexendo no celular. Ou então, tipo, tá ali de qualquer jeito. Por que tinha desejo lá quando era namorado? No tempo do namoro, por que tinha desejo? Porque a gente se produzia. Tava bonito, tava cheiroso, tava gostosinho ali assim e tal. E aí tinha desejo. Agora, se você não investe no desejo, como é que vai ter uma relação sexual? Como é que vai excitar? Né? O desejo, como que vai ter uma excitação? Você deseja alguma coisa, eu quero comer alguma coisa. Você deseja primeiro olhando. Né? Aí a pessoa tá cansada, chega em casa, ela vai falar, eu não quero transar, eu não quero sexo. Né? E aí, putz, ele diz, nossa, e agora eu vou ter que, né? E quando a gente fala o tem que, gente do céu, ter que é a pior coisa que existe na vida. Já soa como uma obrigação, né? Né? Por obrigação. Quem obrigação. Vai querer fazer por obrigação? Ninguém quer ter sexo por obrigação. Então, aí vai do homem e da mulher buscar esse desejo, sabe? E esse desejo, como que a gente tem ele? No toque, entende? É de você tá pegando na pessoa, no beijinho. Não nesse beijinho, mas num beijo mais quente. Se a gente começar a se beijar, a gente vai ter que parar a live. Já estamos aqui na cama mesmo. Então, é o beijo, o toque. Você tá ali assim, tipo, a pessoa tá ali fazendo a janta, por exemplo. E o marido vem, dá um beijinho no pescoço, pergunta se quer uma ajuda, conversa um pouco, entende? Tem a proximidade, tá mais próximo ali e tal. Depois, né, o que a gente fala? Fazer uma massagem, isso cria um desejo, né? E volta de novo no toque, né? Então esse toque vai criar um desejo. E aí a mulher, o homem viu a mulher passar ali de toalha, viu ele já levanta dizendo, hoje tem uma partida aí, vamos jogar. Tá pronto ali, né? E aí ele já tá pronto, mas a mulher não é assim. Não. Ela não tá pronta logo de imediato. Então ela precisa desse desejo, aí ela vai criar uma excitação, né? Cada mulher tem o seu ponto de excitação, né? Como o Bruno já falou, eu gosto de beijo no pescoço, mas eu gosto de massagem, eu gosto de um toque, eu gosto de beijo na boca e eu gosto de usar a imaginação também. Então, cada mulher vai ter a sua forma do desejo, vai saber como que desperta o desejo em mim, né? E aí vai vendo, eu gosto disso, então vou falar pra ele, dá um beijinho aqui no pescocinho, né, e tal. Vai falando o que você gosta também, sabe? Porque o outro não tem bola de cristal. Né? Ninguém tem bola. Você não consegue, dos erros que a gente comete é tentar adivinhar o que o parceiro tá querendo ou desejando, né? Então é mais fácil você perguntar ou falar. Ou fala. O parceiro fica mais fácil daí, né? Fica mais fácil. Aí você cria esse desejo, cria essa excitação, aí sim vai pro sexo. Porque o que acontece? Muitas vezes a mulher não tá preparada. A mulher não tá lubrificada. E se ela não tá lubrificada é porque ela não tem desejo.
Não. Se não tá molhado ali, é porque não tem desejo. Então, volta nos passos anteriores. Não adianta você querer pular pra próxima etapa, dar uma cuspida ali, achar que isso vai resolver. Não vai. Como a gente falou já, né? Descer no toboágua sem água, Não dá. não vai dar, né? Não dá. vai dar boa, né? Vai Então, machucar. pensa nisso. Como que você vai? Pensa lá. E isso é mais para os homens. Por quê? Porque o homem já está preparado, mas a mulher, ela precisa. E ela precisa da ajuda do marido, do companheiro, do parceiro para fazer isso, para estar preparado. Sozinha a mulher não vai se excitar ou criar um desejo. Criar um desejo. Vou pensar que agora, deixa eu pensar numa coisa. Daí já tá até meio estranho, né? Porque daí você vai pensar, às vezes eu não penso nem no marido, no parceiro. Pensa em outro, ai, que homem gostoso. Daí abre o olho, ai meu Deus, e é isso que eu tenho aqui. Então não dá muito certo tentar criar desejo sozinho, não é boa. Então, não, né? Homens aí, vamos... Né? Estimulem, então, o desejo, tá? Pra não cair na rotina, pro sexo continuar tão bom quanto era no início, tem que estimular o desejo e a excitação, tá? Dos dois. Porque a gente acha, né, que o homem sempre tá preparado, mas muitas vezes eles não estão. Tem muitos homens que têm essa dificuldade no desejo e na excitação. Não são só as mulheres, né? Tem homens que também têm esse... demoram um pouquinho mais, né? Pra estar excitado. Que precisam de um estímulo maior. Então não são só as mulheres. Deixa eu arrumar aqui só meu carregador, porque tá... Isso aqui ou aqui, amor? Aí. Não deu. Troca ele pra mim, por favor. Tá carregando. Ai, só porque senão vai acabar a minha bateria. Então, existem homens que também têm uma certa dificuldade, né, em ter essa excitação. E precisam de um estímulo. Aí, o que eles fazem? Vão buscar um estímulo na pornografia, né? E daqui a gente vai fazer uma live sobre isso também. Falando sobre o benefício e os malefícios, principalmente os malefícios da pornografia, né? Porque é a forma com que a maioria dos homens entra na vida sexual. Então a gente vai falar sobre isso. Se vocês quiserem, dá um joinha aí, que daí a gente prepara uma live sobre isso também. Então eles vão buscar, né, esse estímulo muitas vezes numa pornografia. E aí o que acontece? Na hora da relação sexual, por exemplo, por isso que muitos homens têm problemas de ejaculação precoce, por exemplo, porque o que acontece? Quando você tá vendo um filme pornográfico, na tua mente isso é uma coisa errada. Então você tem que se masturbar rapidinho, você tem que chegar no orgasmo muito rápido. E aí você cria uma conexão neural de que sexo tem que ser rapidinho, entende? E aí o tempo do homem e o tempo da mulher não é o mesmo. E aí muitas vezes a mulher vai ficar frustrada porque ela não vai chegar lá, ela não vai conseguir ter um orgasmo, né? Outra questão também que normalmente o filme, né, ou o vídeo, ele foca muito na ejaculação, né? Isso, O final do, né, na verdade fica vamos dizer assim, o objetivo do sexo é a ejaculação, né? Então tem que quebrar um pouco esse tabu. Então passa de repente uma mensagem errada, passa uma né? mensagem errada. Mas a gente vai falar em um próximo vídeo, né? Eu acho que tem bastante assunto sobre falar sobre isso aí, né? Tem bastante. E então, eu acho que hoje a gente queria falar, né, sobre isso, sobre como a gente não cair na rotina, né? Que a gente tem que focar principalmente no desejo e na excitação para manter isso durante no casamento, né? Para manter isso no relacionamento. Investir bastante. 4 passinhos, né? Desejo, excitação, sexo e orgasmo. Né? Então, para não cair na rotina e para não diminuir, né, a quantidade da relação sexual ao longo do casamento, você tem que investir nisso. Casais que vão investir nisso, principalmente no desejo e na excitação, vão ter relações sexuais não é por mais tempo, mas com uma qualidade melhor, uma quantidade melhor, né? Algo... Então a gente sabe que, por exemplo, assim, nos bons lugares também em casa.
também, né? Então a gente também tem que procurar isso, né? Tá, de repente varia um pouco aí, né? Pra quem tem a oportunidade de poder tá indo pra um lugar diferente, hoje tá no quarto, amanhã tá na sala, isso também vai ajudando a melhorar a relação, porque sempre é uma coisa nova, né? Então, vai vendo aí o que te excita, né? Pensa nisso. Deixar essa pergunta aí pra vocês nessa noite, né? Hoje, o que te excita? O que te deixa excitada? O que te dá tesão na vida, hein? O que te dá esse tesão? O que sobe aí? Que faz subir ali a montanha. A cobra subir? A O cobra, que faz? Ela faz a cobra subir. O que faz, né? Pra vocês. Então pensa nisso, né? Vai pensando aí. Se isso fez sentido pra vocês, curte, compartilha aí essa live, tá bom? E vamos convidar para participar e vamos lá. Então, ó, amanhã, né, dia 17, nós vamos começar um grupo Salve Seu Casamento da UTI, tá? Esse grupo vai ser no WhatsApp, tá? Pra quem quiser, né, tá fazendo alguma coisa pra salvar seu casamento. Daqui a pouco eu vou postar o depoimento de uma seguidora nossa que me procurou, pediu ajuda. Eu falei, então tá bom. Então eu te desafio a fazer isso pra salvar teu casamento. É um desafio de 7 dias, né? Um desafio de 7 dias. Pra quem que é? Ah, é pra quem já tá bem no casamento? Não. É pra quem tá com relacionamento frio, com relacionamento desgastado, para aquelas pessoas que sentem que o relacionamento tá por um fio, mas ainda querem, sabe? Que não querem se separar. Que amam o seu parceiro ou a sua parceira e que vão fazer assim, ó. Eu tomo a decisão de amar, tá? Independente do outro, eu tomo a decisão de amar. E aí vai fazer esse desafio por uma semana aí, 7 dias, né? Cada dia é um desafio diferente. E aí a pessoa vai fazendo. E isso gera também um autoconhecimento, né? E um conhecimento do outro, né? E aí depois eu vou colocar aqui o depoimento, né? Dessa seguidora que ela falou assim... Que já no segundo dia, ela falou assim, melhorou muito a nossa comunicação, o nosso diálogo, né? No segundo dia, quando eu fui passar o terceiro desafio para ela, ela já veio falando isso para mim, que já tinha melhorado o diálogo, né, na relação dela. E aí, depois no final foi muito bonito, que ela falou assim que a relação melhorou muito, né? E que ela pôde ver também não só o que, porque ela só olhava para o que ele fazia de errado, mas ela pôde olhar também para o que ela estava fazendo de errado. Então, assim, foi muito legal, né, receber esse depoimento, esse feedback dela, contando como que foi. E depois eu vou colocar um pedacinho aqui para vocês verem o que ela falou. Então, se você conhece alguém que precisa participar, que, né, fala para essa pessoa, né, diz, ó, vai ter isso lá e tal, e vai ser legal. E se você quiser entrar, né, no nosso grupo, ainda dá tempo de entrar. O link vai estar aqui na descrição, ou aí quem tá no Instagram, o link vai estar lá na bio do Instagram. É só você clicar ali na fotinho, você vai ver lá onde que tá escrito quem que a gente é, o nome e tal. Tem um linkzinho azul lá na bio do Instagram. Então é só clicar lá que vocês vão ser direcionados para o grupo no WhatsApp, tá? E aí durante essa semana que vem a gente vai estar conversando mais sobre esse tema de realmente resgatar um casamento, né? Resgatar esse relacionamento que tá frio, né? A gente vai falar mais sobre desejos, sobre isso, mas principalmente sobre o amor, tá? Como resgatar esse amor. Tá joia? E isso subentende-se que ainda existe amor, né? Então, assim, todos os casamentos podem ser salvos? Nem todos. Infelizmente, a pessoa tem que querer, né? Pelo menos um tem que querer. Tá legal? Então, um beijo hoje no coração de vocês. Eu sou muito grata pela presença de cada um de vocês, né? Que tá aqui, que tá seguindo e tá conversando com a gente, né? Agradeço muito a cada um de vocês, tá? Por estarem aqui, por estarem curtindo aí as nossas lives, tá? Peço perdão por esses dias que a gente não teve.
A gente vai ver aí que dia que fica melhor, se a gente consegue fazer pelo menos 2 dias na semana live, e a gente vai contando isso pra vocês, tá bom? Um beijo no coração de vocês, muita paz e muita luz. E até amanhã, se Deus quiser. Vão lá, entre no grupo, tá bom? Beijão!